Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos tratar de um assunto novo. Nós estudamos até agora sobre os demais reinos e agora nós vamos estudar sobre o reino animal. Quem faz parte desse reino? É a primeira pergunta que a gente faz. Como ele está dividido? Bom, este reino é bastante amplo. Ele está dividido em dois grandes grupos, certo? Então, já sei, né? Se é dois grandes grupos, eu tenho os invertebrados e o grupo dos vertebrados. O reino animal, então, ele é dividido em filos. Bom, que filos, né? O que é um filo? Filo é uma divisão do reino, né? Para estudar cada grupo, que tem características diferentes. Então, é importante que sejam analisados com filo. Agora nós temos, então, esses número de filos aí, dos invertebrados, eu tenho poríferos, cnidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, moluscos e equinodermos. Dentro do grupo dos vertebrados, nós vamos encontrar os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Compreenderam? Então, anotado. Aqui estão alguns exemplares. Não vamos falar sobre ele, porque depois a gente vai estudar cada um desses grupos, né? Mas são os exemplares de cada filo aí, né, que eu procurei trazer para vocês. Bom, aqui nós temos a árvore filogenética, né? Então, é representado aí com o cladograma. Então, o que é importante nós lembrar? O reino animal, ele é constituído por seres eucariontes, multicelulares, né? Com tecidos verdadeiros ou não. Por quê? Porque tem um grupo chamado, do filo porífera, que não tem tecidos verdadeiros. Eles são diblásticos ou triblásticos, eles são protostômios ou deuterostômios, isso de acordo com a abertura do blastóporo, e a presença ou não de notocorda, classificando então esses dois grandes grupos, como vocês já podem observar. Mas então, se a professora antes falou que os equinodermos estão lá nos invertebrados, por que ele está aqui próximo? Justamente porque eles estão, têm em comum a deuterostomia. Estão vendo aqui, tem um nó e forma uma classificação filogenética. Aqui tem uma nova subdivisão. Os equinodermatas são de simetria radial e eles não apresentam notocorda. Então, que vai formar o grupo dos cordados. Bom, aqui também a gente vai ver, tem uma ramificação, certo? Então, eles são chamados de protostomados, protostômios, porque na formação do desenvolvimento embrionário, na formação desse embrião, eu vou ter, que a abertura do blastóporo dá origem à boca dos indivíduos. Aqui nós vamos ter os vermes, Então, nós vamos ter os artrópodes, nós vamos ter os anelídeos, moluscos. Ok, tá? Mesmo assim, dentro do grupo dos vermes, que está representado pelos asqueumintos, nós vamos ter os vermes, chamados achatados e arredondados, tá? Que são dois grupos, plateumintos e nematódios, tá? Isso é importante a gente lembrar. E aqui nessa classificação, eu tenho o artrópode, Então, ele tem o quê? Eles sofrem metamorfose, equidizoários, Eles sofrem muda, transformação. Então, eu tenho os artrópodes, que apresentam pés articulados. Os anelídeos, eles são segmentados, o corpo segmentado em anéis. Lembrem da minhoca. E os moluscos, animais de corpo mole, tá? Quem é esses seres? Aí nós temos os caramujos, os caracóis, as lesmas, os polvos e assim por diante. Na aula de hoje, nós vamos falar especialmente sobre um grupo. Tá? Então, quem é esse sujeitinho? Representado aqui pelo Bob Esponja. Então, as esponjas,
elas formam o grupo dos poríferos. Como vocês podem ver aqui, é uma organização diferente, né, do seu corpo. Agora, nós vamos conhecer as características dos poríferos. Bom, eles são seres eucariontes, pluricelulares, não têm tecidos verdadeiros, eles são invertebrados, exclusivamente marinhos e são filtradores. Então, isso é, né, as características básicas desse grupo. Agora, vamos entender como é que ele, né, sendo séssil, certo? Então, ele fica fixo lá no substrato, como vocês estão observando, né? Ele vai se alimentar. Agora, né, eu tenho uma constituição desse organismo. Vejam bem, né? É como se eu pegasse uma berinjela e fizesse furos, e colocasse água. Então, a água vai ter um fluxo, né? Bom, mas depois a gente fala disso. Primeiro, como que ele é constituído? É uma estrutura muito parecida com a berinjela, ok? Mas para ter essa resistência, então eles têm espículas, né? E essas espículas vão formar, né, a estrutura rígida, né, dos poríferos. Eles têm pinacócitos, né? Que também são células especializadas aí. E os coanócitos. Olhem bem que estrutura legal, né? Ela tem um flagelo. E aonde que fica posicionado esses flagelos? Fica aqui no interior, tá? Então, eu tenho os poros, por isso poríferos, né? Porque tem poros. A água entra e sai pelo ósculo. Já vamos ver direitinho isso, tá? Então, aqui eu tenho, né, uma ampliação do coanócito, né, que são as células que estão aí associadas diretamente à alimentação, certo? Então, se é um indivíduo séssil, né, ele vai se alimentar. Então, notem, né, a água entra pelo porócito e sai pelo ósculo, né? Então, isso é importante, gente. Tá, mas e daí? Qual é a importância disso? Notem aqui, ó, né? Então, o flagelo vai movimentar, né? Então, e movimentando, ele vai ter aqui, então, né, o contato, essa parte aqui, que a gente chama colarinho, né? Eu vou ter a água e as partículas alimentares. Né? O que são partículas? Estão vendo aqui, ó, que eu tenho água e estruturas microscópicas, né? Aí, então, eu vou ter, né, uma fagocitose. Então, essa célula aqui, ela vai fagocitar essas partículas, ela vai digerir o que é importante e vai eliminar, né, o que não é importante, tá? Então, essa estrutura, né, é responsável pela, né, captura dos nutrientes. E depois, né, claro, distribui aí para todas as partes do corpo. Notem aqui, eu tenho o amebócito, né, logo já aderido, né, então eu vou ter a passagem aqui, ó, né, das partículas para a outra célula, né, então a transferência é intercelular, ok? Então, legal, né, ficou a ilustração. Bom, agora nós vamos ver a reprodução. Reprodução de dois tipos, né, então eles podem ter a reprodução sexuada e a assexuada. A reprodução assexuada, como vocês podem ver, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que é o brotamento. Então, ela vai produzir um broto, esse broto vai se destacar e vai formar um novo indivíduo. Lembrando que as esponjas também, né, têm capacidade de regeneração, ou seja, ela quebrou aqui, ela consegue fazer, né, regenerar-se. Então, ela tem, né, brotamento, regeneração e gemulação, porque ela também pode liberar gêmulas, né? Então, esse é o processo de reprodução assexuada. Bom, e sexuada, né? Por que é importante? Porque tem troca, né? Tem aí a formação de material genético com o indivíduo, né, com a constituição que vem do espermatozoide, né, do indivíduo macho adulto e a produção do óvulo da fêmea. Como que acontece, então, essa fecundação? Eles vivem na água, né? Então, são de ambientes aquáticos. A larva, perdão, né? O espermatozoide vai migrar até a esponja
onde tem os gametas femininos, que são os óvulos, e vai então fecundar e vai formar uma larva nadante, né? Então, essa larva, ela vai fixar-se no solo e vai desenvolver o indivíduo jovem, depois, né, se torna um indivíduo adulto. Então, esses dois mecanismos são importantíssimos, né? Reprodução. Agora, né, qual é a importância das esponjas? Vocês viram aqui que eu coloquei algumas informações, né? Então, ela é importante porque ela constitui a fauna bentônica, né? Ela vai oferecer abrigo, também alimento para alguns seres, ela vai ter relações intra e interespecíficas, né? Ela vai servir como habitat marinho, né, para muitos outros seres vivos. Então, resumindo, né, ela é a fauna bentônica, certo? Agora, prestem atenção aí, para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, vocês assistiram, né? E além das esponjas, vocês viram que tem todos os outros grupos de seres vivos que a gente vai estudar, né, adiante. Agora, para encerrar, né, vamos ouvir uma canção muito legal, né, que é representativo do Bob Esponja.
Bom, isso era a aula de hoje, tá? Fiquem com as atividades no próximo item. Até mais!